O coach, na verdade, apareceu na minha vida num momento muito interessante, porque eu estava me separando nessa ocasião e com um filho de 2 anos de idade que era extremamente apegado comigo, porque eu trabalhava em casa e ele ficava comigo. Minha ex-esposa trabalhava na rua, e então o meu filho, praticamente esses 2 primeiros anos que ele conviveu comigo, quem criou ele basicamente fui eu. E isso fez com que eu me apegasse muito a ele, até porque eu fui pai com 44 anos de idade. Você imagina a ansiedade que eu tinha de ser pai, né? E eu consegui ser pai aos 44 anos de idade. Mas um dia minha ex-esposa chegou em casa do nada e disse: eu estou indo embora, já aluguei um apartamento, nossa relação não estava boa. Ela agiu assim muito rapidamente, se preparou para a ação, e quando chegou para mim já estava tudo pronto. E eu, não, na verdade, não me preocupei com relação a sentimento, porque nós não tínhamos mais sentimento de marido e mulher. Nós vivíamos juntos, mas não tínhamos mais esse sentimento, tinha acabado. Mas nós tínhamos um pequeno diamante que não poderia ser repartido ao meio, segundo a nossa lei, e ele teve que ficar com ela. A guarda é sempre da mãe, vocês sabem disso. Isso me transformou. Isso destruiu toda a minha autoestima, minha força, tudo aquilo que eu tinha, resiliência, pressão, foi tudo pro saco. E eu sentia falta do meu filho de uma forma absurda. Como eu trabalhava com música nessa época, meu estúdio era dentro de casa. E eu não conseguia fazer nada a não ser ligar o computador e ficar olhando para o computador fotos dele, contando as horas para chegar ao sábado, fumando que nem um louco, engordando. Eu estava pesando 118 quilos. E um dia eu peguei uma foto, naquela época se usava muito o Orkut, e eu peguei uma foto no Orkut onde estava eu e meu filho na praia. E eu estava nessa foto, eu apaguei essa foto, senão eu colocaria aqui para vocês verem. Eu estava sentado no banheiro, no box, com um chuveirinho com água na minha barriga enorme, meu cabelo horrível, minha cara com olheira, eu triste, acabado para baixo, e o meu filho olhando para mim como quem dizia assim: papai, vai precisar de você no futuro. E eu fiquei olhando naquela foto e chorei compulsivamente por uns 15 minutos. E naquele momento eu falei: eu preciso fazer algo de novo para minha vida, porque para eu ficar no fundo do poço só faltava eu beber. Fumar eu já fumava que nem um louco. Comer eu estava comendo desesperadamente, ansiosamente. Depressão eu já estava sentindo. E um dia eu saí e fui num posto de gasolina abastecer meu carro. Eu entrei dentro da loja de conveniência para comprar cigarro e eu vi um livro chamado O Poder da Sua Mente. E eu falei: eu quero ver mesmo se isso acontece. E comprei o livro. Comprei o livro e comprei o cigarro. Peguei o livro, cheguei em casa, no meu estúdio, comecei a ler esse livro. Eu li ele em um dia. E começou a me despertar um monte de pensamentos. Eu não sei se é porque eu estava muito fácil para absorver conhecimento, pela minha sensibilidade, pelo estado que eu estava, que em questão de 15 dias eu li 24 livros de autoajuda. 24 livros. E o que eu mais aprendi nesses livros, o que mais me chamou a atenção, e que eu até hoje utilizo nos meus treinamentos, é que você é resultado do seu sentimento. Ou seja, os seus pensamentos são construídos de acordo com aquilo que você está sentindo. Você consegue enxergar o mundo de acordo com aquilo que você sente e passa para os seus pensamentos, para o seu cérebro, para a sua mente. E muito mais, que além dos sentimentos, além da visão do mundo, a gente pode também, impressionantemente, modificar os acontecimentos ou criar roteiros para a nossa vida e fazer com que esses roteiros aconteçam. Olha, gente, o meu case é poderoso, porque nessa época eu li por último
O Segredo, da Rhonda Byrne. E fiquei impressionado com a forma como ela e todos os estudiosos que participaram do livro colocavam a questão do pensamento e da força do pensamento positivo. E eu já havia lido uma vez, mas sabe quando você lê, acredito que você já deve ter lido também, e passa batido, você não te interessa? Não me interessou naquela hora, mas naquela segunda hora, naquela segunda vez que eu li o livro, eu fiquei impressionado. Eu falei, será que isso acontece mesmo? Se eu planejar, se eu pensar, se eu sentir, se eu visualizar internamente, as coisas acontecem? Tá bom, eu vou testar, eu vou ver o que acontece. E no outro dia, a primeira coisa que eu coloquei no papel foi que eu tinha que emagrecer. Porque aquele que eu me via no meu corpo não era eu. Eu estava me matando com a saúde, e estava perdendo toda a minha autoestima, e eu precisava de uma mudança. A primeira coisa que eu fiz, liguei para minha irmã e falei para ela, Ana, perdi todos os meus clientes do estúdio, está muito ruim, e eu preciso fazer academia e não tenho dinheiro. Você pode me emprestar 3 cheques na academia? Eu te pago com o trabalho? Ela falou, claro. E ela foi comigo na academia, pagou a minha academia, emprestou os cheques, depois eu paguei para ela certinho, e eu comecei a fazer academia. Nessa época que eu fazia academia, eu tinha vergonha de botar short, vergonha de botar um tênis, vergonha de colocar uma camiseta justa. Então eu usava tudo bem largo, e eu ficava na esteira que era do lado do vestiário. Assim eu chegava, me trocava, andava só um pouquinho na academia, porque era a primeira esteira, era colada à porta do vestiário, e ali eu corria e sofria muita dor na panturrilha, uma série de coisas, e eu falava, não, mas eu vou praticar o poder do pensamento positivo, eu vou ter foco. Voltei para casa e falei, bom, processo de visualização eu não fiz, vou fazer agora. Peguei uma imagem na internet de um senhor, de um homem maduro, de óculos Ray-Ban, cabelo grisalho, sunga branca, tênis colorido, andando na praia de Ipanema, correndo na praia de Ipanema. A foto pegava ele bem de lado, correndo assim, bem feliz. E embaixo era plano de saúde, viva muito mais, com qualidade de vida, alguma coisa assim. E eu falei, eu quero ser esse cara. Eu quero ter o corpo que esse cara tem. E todos os dias eu olhava a foto desse cara, porque eu imprimi 5 vezes e eu olhava todos os dias a foto desse cara. Seja na minha carteira, seja no meu quarto, e eu ficava olhando e querendo ser aquele cara. Engraçado que aí o destino começou realmente a funcionar, a lei da atração. Porque 15 dias depois que eu estava na academia, o coordenador me chamou para um bate-papo. E ele, quando sentamos para conversar, tocou o telefone dele e ele estava discutindo com uma pessoa que estava fazendo o site para ele, o site dele pessoal. E ele falou, olha, do jeito que você está demorando, não precisa mais fazer site nenhum para mim, eu agradeço. E desligou o telefone e falou para mim, desculpe, Mauro, é que eu estou pedindo para uma pessoa fazer um site para mim, e essa pessoa está me enrolando já faz 6 meses. E eu, querendo ajudar, falei para ele, olha, Rodrigo Agime. Falei, Rodrigo, se você quiser, eu faço o site para você, não tem problema nenhum, eu estou com tempo, eu faço o site para você. Você faz mesmo? Eu falei, faço. Ele falou assim, quer trocar por personal? Eu falei, imagina. Ele falou assim, não, eu faço personal para você emagrecer, e você faz o site para mim. E já era a lei da atração funcionando na minha vida. Porque eu sonhava, eu olhava as pessoas que treinavam dentro da academia com personal, e estava muito longe de mim aquilo, até pela falta de dinheiro naquele momento. Mas eu me via sendo treinado por uma pessoa, enquanto eu estava na esteira. E então o Rodrigo começou a fazer personal para mim. E para vocês terem uma ideia, isso foi em março. Em dezembro, de 114 quilos, eu fui para 83 quilos. Eu estava um chuchu, magrinho, autoestima alta, minha vida melhorando, as pessoas me elogiando, e tudo começou a acontecer de forma muito positiva para mim. E eu estava cada vez mais acreditando na lei da atração. Em janeiro, eu tive um campeonato na antiga Runner de natação, participei, ganhei 2 medalhas no nado livre. E quando eu fui me trocar no banheiro, eu estava com a sunga, e começou a me ver a imagem do homem
que eu tinha idealizado para ser igual a ele. E eu me olhei no espelho de sunga e falei, meu Deus, eu venci, eu consegui. E lá estava eu com meus 83 quilos, tanquinho. E com muita saúde, que é o principal. O que eu fiz? Peguei minha moto, vou embora para casa, me troquei, mas curiosamente eu deixei minha sunga. Eu não tirei minha sunga, coisa que eu não fazia costumeiramente. Eu sempre tirava ela, colocava num saquinho. E dessa vez eu vim com a sunga molhada e com a calça por cima. E quando eu cheguei perto da Praça 14 Bis, eu deveria entrar à direita para pegar a Marginal, eu fui em frente, sentido 23 de maio. E quando eu dei por mim, eu estava às 11 horas da manhã pegando um voo para o Rio de Janeiro. Do nada. Entrei no avião, desci no Santos Dumont, quase que meio que anestesiado. Peguei um táxi, desci na praia de Ipanema, peguei meu óculos Ray-Ban, minha sunga, que já estava vestido, tirei a calça, parei numa barraquinha e disse pro rapaz da barraquinha, você pode guardar para mim a minha mochila, que eu vou correr? Ele falou, sim senhor. Eu deixei minha mochila com documento, com tudo que você possa imaginar, atribuí confiança a uma pessoa que eu nem conhecia, de uma barraquinha de água de coco. E naquele momento eu comecei a correr na praia de Ipanema, exatamente igual àquela imagem que eu tinha visto, já vitoriosamente. 4 quilômetros chorando e 4 quilômetros percebendo que era possível e que é possível a gente vencer quando a gente realmente quer algo para a nossa vida. Essa é uma das mensagens que eu gostaria que vocês refletissem com relação a gente alcançar as metas que a gente quer. Tem muitas outras histórias. Garanto para vocês. É fantástico. O coaching, a lei da atração e o poder do pensamento positivo transformam a nossa vida.